Olha, atenção, notícia de última hora, a Ásia em alerta por causa de um forte terremoto. Marcelo Favalli, onde foi, o que já se sabe? Pois é, as informações ainda são preliminares e mais do que foram dois, né? Uma espécie de um duplo terremoto. E aqui o que nos preocupa são os primeiros dados. Primeiro, vou começar neste ponto aqui. Se trata de um tremor de terra de magnitude 7,4. Nós estamos falando de uma escala que ela não tem um topo, mas historicamente a gente sabe que passou de 7, se aproxima de 8, são terremotos, abalos sísmicos de grandes proporções e com enorme capacidade de destruição. E o que nos preocupa, a segunda parte, é que ele foi relativamente raso, menos de 35 quilômetros de profundidade. Claro que uma pessoa caminhando 35 quilômetros é muita coisa, mas para proporções geológicas do tamanho do planeta, 35 quilômetros de profundidade é uma profundidade ainda muito rasa. O mapa, ele mostra aqui com mais especificidade, né, esses dois tremores. Eu chamei agora o segundo porque pouco tempo depois houve um tremor de menor magnitude, não muito, 6,5 na escala do tremor, e 11, um pouco mais de 11 quilômetros de profundidade. Então, resumidamente, foram dois tremores sequenciais, muito forte e relativamente raso. O segundo bem mais raso do que o outro, existe grande potencial de destruição. Ainda não temos informações... Os dois em Taiwan, né? Exatamente, os dois em Taiwan, estou falando aqui, essa grande massa que aparece no mapa aqui, à minha esquerda, é a China. Então, a ilha de Taiwan, que fica a poucos quilômetros da costa leste da China, e olhando para Taiwan especificamente, nós estamos falando da costa leste de Taiwan. O outro mapa aqui, ele é do Sistema Americano de Alertas de Tsunami, porque como foi um forte tremor perto de uma enorme massa de água, né? Aí, estamos falando aqui do Pacífico, tem dois alertas de tsunami já emitidos para a população. A própria ilha de Taiwan pode experimentar ondas, né, ou massas de água que avancem em direção ao continente ou à ilha propriamente de Taiwan, de 1 a 3 metros de altura. Obviamente, esse de 3 metros tem um enorme potencial de destruição. E o Japão, que está a alguns quilômetros, porém não muito, mais ao norte, também tem alertas, no plural, de tsunami por conta, inclusive, das ilhas mais ao sul, ao arquipélago do Japão, Okinawa, que também já tem um alerta de proximidade de tsunami. Nós estamos falando perto das 10 horas da manhã no horário de Brasília, é um fuso horário contrário, 10 horas da manhã, são esperadas, então, esses primeiros impactos de água aqui no sul do arquipélago japonês, nas ilhas de Okinawa, por volta das 10 horas da manhã, ou seja, em questão de minutos. E mais para as regiões mais populosas do Japão, a respeito, né, do litoral onde fica a capital Tóquio, pode haver também aí 30 centímetros, menos de 1 metro. A grande preocupação quando se fala de Japão